A paz do Senhor, queridos. Hoje é o 17º dia do nosso estudo em Tiago. Nós estamos quase chegando no 20º dia, quase vencendo 2/3 do nosso propósito de estudarmos a carta de Tiago em 30 dias, ok? E nós estamos no capítulo 4, ontem nós falamos dos versículos 7 até o 10. E hoje nós vamos continuar falando do versículo 11 e 12. Na verdade, esse 11 e 12, ele faz um paralelo com o versículo 1 desse mesmo capítulo. Eu quero ler para você novamente o versículo 1, o primeiro versículo desse capítulo e os versículos 11 e 12. Olha lá, o versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Versículo 11, que é o nosso assunto de hoje. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago, ele está na sequência do que nós já temos falado ontem. Ontem nós falamos aqui de 10 orientações que Tiago dá, 10 ordens, 10 determinações de Tiago, do capítulo 4, versículo 7 até o 10. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa tristeza em alegria, e humilhai-vos na presença do Senhor. São 10 orientações que Tiago dá aqui no versículo do 7 até o 10. E agora ele começa o versículo 11 como se fosse apenas uma sequência. Nós falamos um pouco ontem com mais atenção nos versículos 9 e 10, onde Tiago chama a atenção a respeito de nós nos conhecermos e nos reconhecermos pecadores. Quando Tiago diz: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa tristeza em alegria, e humilhai-vos na presença de Deus. São 5 orientações que Tiago dá em relação a eu me afligir, a eu me humilhar diante de Deus. Humilhar em reconhecimento à minha pecaminosidade, aos meus erros, ao meu pecado. Porque quando eu me vejo, quando eu em confronto com a palavra, isso eu disse ontem, nós somos confrontados pela palavra, não nos resta outra opção a não ser nos humilhar. A palavra, ela nos confronta, porque a palavra, ela é como um espelho. Tiago usa esse mesmo exemplo aqui do espelho no capítulo 1 ou capítulo 2, se não me foge a memória, quando ele diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que se olha no espelho e sai e logo já esquece de como era o seu semblante. A palavra é um espelho, então a gente olha para a palavra, é confrontado pela palavra e a gente vê as nossas sujeiras, as marcas, a gente vê os nossos defeitos e nós somos confrontados. E não é assim que funciona quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando alguém ministra a palavra de Deus de fato para você. É assim, a gente se enxerga e a gente dobra os joelhos e ora, e em oração diz: Deus, me perdoa, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser diferente, me ajuda a mudar. E é por isso que Tiago diz aqui, quando você for confrontado, você tem que se afligir, lamentar, chorar, mudar o teu riso em pranto, a tua tristeza em alegria, você tem que se humilhar na presença de Deus. E daí ele vai para o versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Veja que é uma sequência. Como assim sequência, pastor Jean? A sequência é porque quando você sabe quem você é, você não tem nem tempo de falar mal do outro. Porque você olha para o outro, qualquer pecado que ele tenha cometido, quando você se conhece em Deus, que você conhece a tua pecaminosidade, você pensa assim: eu tenho potencial para ser pior, para fazer igual ou fazer pior. Eu sou pecador, a minha natureza é pecaminosa, eu tenho propensão ao pecado. Se Cristo, pela sua graça, não me manter em pé, por isso que a Bíblia diz: aquele que cuida de estar em pé, olhe para que não caia, porque não é você que se mantém em pé, é Cristo que te mantém em pé. É Ele que te segura pelas mãos e te mantém em pé. Você não é firme, você não está bem espiritualmente. Talvez você que está me assistindo: não, pastor Jean, eu estou bem espiritualmente. Mas não é pelas tuas forças, é porque Deus tem te sustentado. Então,
quando eu vejo quem eu sou, que eu me humilho, que eu choro, que eu me aflijo, que eu lamento, que eu mudo o meu riso em pranto, que eu esqueço a indústria do entretenimento e começo a olhar para a palavra de Deus, para mim, me enxergar, eu não vou falar mal do meu irmão. Porque se eu ver o meu irmão em pecado, aquilo não vai ser motivo para eu apontar o dedo e falar mal dele, vai ser motivo para eu orar e dizer: Deus, ajuda ele a vencer, a sair desse abismo que ele conseguiu cair lá dentro, e não permita que eu caia no mesmo pecado. Irmãos, não falem mal uns dos outros, o versículo 11, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Tiago está colocando aqui Deus, Ele, unicamente Ele, como poderoso para julgar, como poderoso. E quando eu estou falando de julgar aqui, não é aquele julgar que o povo diz por aí, não julgue, não julgue, não julgue, não. A Bíblia diz que nós podemos julgar segundo a reta justiça. A Bíblia fala que nós devemos examinar os profetas através da palavra. As profecias devem ser examinadas e os profetas devem ser examinados. Aqueles que têm que manifestam a palavra de Deus através da sua fala. Nós temos essa autoridade bíblica para julgar, para discernir, não julgar de apontar o dedo, de acusar, mas o julgar de olhar para a atitude de uma pessoa e analisar segundo a palavra de Deus. E olhar e ver que aquilo está errado. E se, conforme a Bíblia diz, ver o seu irmão em pecado, vá ter com ele, converse com ele, ajude ele. Essa é a orientação bíblica. Mas o julgar que eu estou falando aqui só está em Deus o poder de definir destino de alguém, definir destino eterno de alguém. Não cabe a você. Não cabe a você dizer quem está salvo, quem está perdido, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Você não tem esse poder, esse potencial. É a palavra de Deus, é Jesus pela sua palavra. Nós seremos julgados e condenados pela palavra de Deus. É mediante a palavra. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Ele pode salvar e ele pode fazer perecer no inferno eternamente. Mas tu, porém, quem és? Quem é você? Quem somos nós? Que autoridade nós temos para julgar o nosso irmão? Que profundidade espiritual, bíblica nós temos para orientar e ajudar o nosso irmão? Nós começamos esse capítulo falando de língua, de dificuldade para segurar a língua, para gerir a língua, para administrar a língua. Como estamos nós para sermos legislador de alguém? Que Deus em graça nos oriente em relação a isso, ao reconhecimento do nosso próprio pecado, porque quando eu sei quem sou, eu não consigo falar mal do meu irmão. Eu não consigo fazer inimizade com alguém porque eu vi alguém num nível espiritual inferior ao meu julgar alguém. Dizer assim, esse aí está perdido. Porque eu vi que ele não está orando tanto quanto eu oro, porque ele não está lendo a Bíblia tanto quanto eu leio, porque eu não vejo ele amadurecendo espiritualmente, está tanto tempo na igreja, mas não amadurece espiritualmente. E aí eu olho do alto da minha maturidade espiritual e digo assim, esse aí não tem mais jeito. Quando você faz isso, quando você acha que você é melhor porque você vai na escola dominical, porque você lê a Bíblia mais do que ele ou ela, porque você dizima mais do que ele ou ela, porque você é mais envolvido nos trabalhos da igreja, você está perdido nesse aspecto. Você não se reconhece. Você não reconheceu e não se humilhou na presença do Senhor. Você está muito exaltado. E aí Deus vai tratar de te abater, de te humilhar. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que os humilhados serão exaltados. E aqueles que se exaltam, Deus vai abatê-los. Mediante privações, mediante provações, até nos ensinar maturidade espiritual.
Que Deus em graça te conduza a esse entendimento. Releia novamente esse capítulo, releia os versículos 7 até o 10. Releia o versículo 9, o versículo 10 e depois o versículo 11. E entenda, quando eu sei quem sou, eu nunca vou falar mal do outro, falar mal de seja quem for, porque eu sei quem eu sou. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que Deus te oriente em relação a essas palavras que você ouve hoje. Um grande abraço e que a misericórdia dele esteja sobre todos nós. Amém?